Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer a todos vocês um estudo maravilhoso sobre a nossa existência, sobre a nossa pátria, sobre algumas perguntas no meio da humanidade. Qual será o destino do nosso planeta? Fica tranquilo, porque está escrito, louvado seja Deus, que uma geração vai e a outra vem, e tudo permanece normal. Está escrito. Eclesiastes capítulo 1, verso 4. Então, não precisa ficar preocupado, porque nenhum mal virá sobre a terra, a não ser nenhuma tentação vem sobre a terra, nenhuma catástrofe, a não ser humana, porque é aquilo que eu tenho pregado e tenho dito. O mandamento que Israel precisava obedecer para cumprir a lei era o amor. Então tá aí, meus irmãos. Aí Jesus veio e cumpriu a lei no lugar de Israel. Amar a Deus sobre todas as coisas, o maior dos mandamentos, e o outro, o próximo como a ti mesmo. Por que Deus requer isso de todos os homens, da humanidade? Para acabar com as guerras. Mas o homem, na sua soberba, ele quer destruição. Então é por isso que o homem está no maligno. O mal está dentro dele, está enraizado nele. E ele ainda não compreendeu o mistério, o resgate que Deus fez na vida do homem através da cruz do Calvário. Então é por isso que o homem sofre, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Louvado seja o nome santo do Senhor, o homem se perdeu. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar sobre a existência do homem. Muito bem. Vamos começar em Filipenses, capítulo 3, verso 20. Paulo diz assim, na carta aos Filipenses: mas a nossa pátria está no céu, de onde esperamos também o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então tá aí. Se eu perguntar para você, qual que é a sua cidade natal? Você vai me dizer. Se você for do norte, do nordeste, você vai falar Pernambuco, outro vai falar eu sou de Alagoas, outro vai falar eu sou baiano. Qual que é a sua cidade natal? Aí você vai falar o nome da cidade, porque você nasceu lá. Mas, voltando para as Escrituras, a nossa pátria, disse o apóstolo Paulo, ela está no céu. Aí você pode me dizer, você já esteve no céu?
Você já viveu no céu para dizer que a sua pátria está no céu? Você já viveu lá? Vamos para a Bíblia. Há um grande suspense, né? Neste momento, para nós descobrir se nós já vivemos lá, se nós não vivemos lá, e nós vamos descobrir hoje no estudo. Segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, Ele já nos conhecia antes de nós sermos formados no ventre de nossa mãe. Então está aí mais um ensinamento importantíssimo que a Bíblia revela e que ninguém comenta, ninguém ensina, mas nós estamos aqui para trazer este ensinamento da palavra de Deus para todos nós. Vamos lá, vamos ver como que tudo isso aconteceu. Qual foi o início? Gênesis, capítulo de número 2, verso 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Uma alma vivente. Glória a Deus. Que coisa linda é esta palavra. Então, como foi que o homem foi formado? Foi formado do pó da terra. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Está aí o versículo da nossa existência. Deus formou o homem do pó da terra. Para confirmar isso, nós vamos para o capítulo 3, verso de número 19. Gênesis 3, 19. Deus disse para Adão: comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que volte à terra, porque foste tomado dela, portanto és pó, e ao pó tornarás. Então, esse é o destino de todo ser humano. Nasce e depois morre. Saiu do pó e depois volta para o pó. Essa é a lógica e o caminho de todo homem, de todo ser humano. Muito bem. Então está bem claro aí, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Este corpo, ele vai voltar para o pó da terra, ser comido pelos bichos, porque é isso que acontece com esse corpo. Corpo corruptível, que precisa de higiene, de banho, escovar os dentes, porque senão cheira mal, né? Então esse corpo, ele não vai ao céu. A carne não herdará o céu. Tá entendendo aí, meu irmão? Então, Deus, ele não é quebrador de promessas, ele cumpre a sua palavra. Muito bem, vamos continuar aqui. Eclesiastes, vamos para
Eclesiastes, lá no meio da Bíblia, perto de Provérbios, nós vamos encontrar ali do lado dos Salmos, né? Eclesiastes capítulo 12, verso de número 7. Olha o que está escrito aí. E o pó volta à terra, quer dizer, o homem. Volta à terra da onde veio. E o espírito volta a Deus que o deu. Aqui está. Vamos começar já a introdução. O pó volta à terra da onde veio. E o espírito volta a Deus que o deu. Que espírito é esse? O espírito do homem. Deus formou Adão do pó da terra, onde lemos em Gênesis 2, 7, 3 e 19, né? Tu é pó e ao pó tornará. Salomão aqui escreveu, o pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Deu para entender até aí. Este é o ser humano feito de carne e osso. E Deus colocou nele o espírito, fôlego de vida. E ele se tornou a alma vivente. A alma vivente é esse homem que você vê andando para lá e você vê andando para cá. Com conhecimento, falando, se comunicando, negociando, trabalhando. Esse é a alma vivente, que vai para lá e vai para cá. Muito bem, mas dentro deste homem tem um espírito que Deus deu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Agora vamos entender melhor Jó, capítulo de número 10, Jó 10. Antes dos Salmos, nós encontramos aí o livro de Jó, bem no meio da Bíblia. Jó, capítulo 10, verso 8. Que diz assim, tua mão me fizeram e me pasmaram. Agora te voltas e me consomes. Levanta-te, lembra-te que me fizeste como o barro, e ao pó me farás tornar. Jó estava falando a Deus. Pois me vazaste como leite e como queijo me coaste. Olha, presta atenção, Jó dizendo em versículo 11. E de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entristeceste. Então você observa que esse corpo aqui, pele, carne, ossos, tendões, foi a cobertura que Deus deu ao meu espírito. Aí Jó está dizendo, de pele e carne me revestiste. Olha aí, versículo 12. Vida e benevolência me concedeste. O teu cuidado guardou o meu espírito. Qual foi o cuidado que Deus guardou o meu espírito? Foi colocando no meu espírito pele, osso, a carne e os tendões. Cobriu o meu espírito. Olha aí que coisa tremenda. Então,
a minha pátria é o céu. Então o meu espírito já estava lá antes que eu fosse formado no ventre de minha mãe. O Senhor já me conhecia, como está escrito em Jeremias. Vamos para Jeremias. Jeremias, capítulo 1, do profeta Jeremias, verso de número 5. Antes que eu te formaste, estava dizendo Deus a Jeremias, no ventre te conheci. Antes da tua saída do ventre, te consagrei profeta para povos, te nomeei. Então está aí, antes que ele fosse gerado, antes que ele se tornasse um feto no ventre da mãe dele. Ó, Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque antes que você fosse formado, eu te conheci. Conheceu aonde? No céu. Aí Paulo, ele fala sobre a nossa cidade que está no céu. Mas por que a nossa cidade? Aqui na terra, na nossa vida secular, na nossa vida material, cada um nasceu num lugar. Eu nasci em São Paulo, no bairro, no município ali da freguesia do Ó, em São Paulo. Então a minha pátria, a minha terra natal é São Paulo. O bairro é a freguesia do Ó, Então, mas no céu existe uma pátria que nós, segundo a Bíblia, já existíamos antes da fundação do mundo. Fomos eleitos, fomos escolhidos. Está na Bíblia aqui. Então vamos lá. Antes da formação, antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci. Então nós já existíamos. Deus já nos conhecia antes da nossa formação. Então, às vezes, por falta de meditação, de conhecimento, nós estamos apresentando uma criança a Deus. Isso já vai para o lado de costume judaico, da lei em Israel, apresentar todas as crianças. E aqui a gente apresenta. A gente vive num evangelho chamado graça, mas fazendo coisas da lei. Naquele tempo, dentro da lei de Moisés, se apresentava as crianças. Mas na graça não é necessário apresentar as crianças. Isso é costume judaico da lei de Moisés. Então é uma ignorância levantar a criança em cima do púlpito do altar e falar para Deus, aqui está a Maria, ou João, ou José, como se Deus já não o conhecesse, porque Deus já conhecia Jeremias antes dele ser formado no ventre da mãe dele. Vocês estão entendendo o mistério? O segredo da palavra de Deus? A palavra de Deus ela é bem clara. Alguns assuntos do estudo bíblico, nós que somos estudantes da palavra de Deus, precisamos muitas vezes procurar no hebraico, às vezes no aramaico, às vezes no grego. Mas a língua portuguesa, ela é muito clara, muito verdadeira para trazer o assunto. Quando fala nós temos que entrar no assunto do tempo que Paulo ou que Jesus estava falando.
para saber se aquele nós é para os dias dele ou é para os nossos dias. Então, como a Bíblia ela foi escrita, terminou, o cânon fechou, a Bíblia toda fechada, toda escrita, lá no século de 2000 anos atrás, do primeiro século. Então a gente começa a observar que todo o assunto escrito nas escrituras há 19 séculos atrás, quando ele dizia nós, é nós lá. Dentro da língua portuguesa você vai entender tudo isso, né? Mas vamos continuar aqui, porque a hora ela não espera. Vamos meditar também em Jó. Jó capítulo, perto de Salmo, voltando para Jó de novo. Jó 38. Olha aí que coisa linda, hein? Deus perguntando para Jó: onde estava tu quando eu lançava o fundamento da terra? Dize-me se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes, ou quem escondeu, estendeu sobre ela, sobre a fundação da terra, sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe sustentou por pedra angular. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Versículo 7. Alguém refere aqui aos anjos cantando, né? Mas tudo que dá para entender aqui na palavra de Deus é o seguinte: quando uma criança está para nascer, Deus lá em cima, ele manda o Espírito descer, um Espírito para aquele menino, para aquela menina. Você, para aquele corpinho ali, Então, Gênesis 2:7, Deus disse para Adão, Deus pegou Adão do pó da terra e fez dele um homem, e colocou nele o fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente. Agora, no capítulo 3, 19, fala que ele é pó e ao pó ele tornará. Então, significa nasceu e vai morrer, vai voltar para o pó de novo. Agora, em toda essa conclusão que nós estamos entendendo aqui, sobre esse estudo, Deus é que dá o Espírito no homem. Deus que manda descer o Espírito para aquele corpo. É Deus que reveste aquele espírito de osso, carne, pele e tendões. Reveste o espírito de carne. Vamos continuar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos agora para Gálatas. Gálatas, capítulo de número 1, verso 15. Olha aí que diz a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 1, verso 15. Quando ao Senhor agradou separar-me, estava dizendo Paulo, desde o ventre da minha mãe, e me chamou pela sua graça. Então você observa que Deus, dentro da predestinação
Deus escolhe, Deus elege. Desde o ventre da mãe, como escolheu Jeremias, eu estou escolhendo Jeremias, Deus escolhe. Aí Paulo diz que quando o Senhor agradou separar-me, Deus separou, você vai ser separado para esse propósito, desde o ventre da mãe. Então, é Deus que escolhe, que elege. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que coisa linda, né, irmãos? É essa palavra. Mais na frente nós vamos para Efésios, capítulo de número 1, verso 3. Olha aí. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Tá vendo? Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos espiritual nos lugares celestial em Cristo, como Ele nos escolheu. Olha aí. Nele antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse formado, irmão, Deus já tinha escolhido você, Deus já tinha escolhido eu, e para cada um Deus tem um propósito, Deus estabeleceu um propósito, você vai ser desse jeito, do jeito que você é, tudo isso para a glória de Deus. Antes da fundação do mundo, Ele já te escolheu para serdes santos e sem mancha na presença dele em amor. Amai o seu semelhante, amai o seu próximo, porque essa é a vontade de Deus. E testifica, fale do amor de Deus, fale daquilo que Cristo fez por mim e por você, as pessoas. Anuncia que Jesus já os libertou de uma vez por todas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Versículo de número 5. E nos predestinou, foi escolhido. Você vai ser assim, você vai ser assim. Louvado seja, predestinou para sermos filhos da adoção por Jesus Cristo, para si, segundo a santificação da sua vontade. Então está aí a palavra do Senhor. Então, o que nós viemos compreender aqui? Nascemos do pó, o pó nós vamos tornar esse espírito que Deus colocou no nosso corpo. Quando nós tombar nessa terra, o nosso espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7. Nós já existíamos, porque 38 de Jó, verso 3, 4 e 7, ele está dizendo que nós fomos formados. Jó 10, 8, 9, 11 e 12. Deus revestiu aquele espírito de osso, pele, ossos e carne e tendões. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aí, Deus, ele, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, já nos escolheu, já nos elegeu. Somos predestinados para sermos filhos. Filhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que coisa linda é a palavra do Senhor. Vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 12. Mais na frente, depois de Tito, nós encontramos Filemão e Hebreus capítulo 12, verso de número 9. Diz assim: além disso, tenhamos
os nossos pais segundo, nossos pais humanos, que nos disciplinaram e respeitamos, quanto mais não devemos submeter-se ao Pai espiritual para vivermos. Então, observe que Deus é Pai espiritual. Então, Deus tem muitos filhos espíritos, que Deus tem um propósito para enviar cada espírito daquele para louvar seja Deus o seu objetivo. Então, se nós, aqui está dizendo, se nós temos pais humanos e obedecemos às suas disciplinas, muito mais vamos se submeter ao Pai espiritual para vivermos, pois Ele nos disciplina por pouco tempo, segundo lhe parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o bem, para que participemos da sua santidade. Olha aí que coisa maravilhosa, né? É esta palavra. Glória a Deus. Então, meu querido, meu amado, é uma coisa importantíssima, né? Eu começo a observar aí os nossos estudos e o objetivo de tudo isso é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Jesus Cristo já fez tudo isso por nós ali na cruz do Calvário. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Deus continue te dando entendimento, sabedoria para entender esta palavra. Deus te abençoa. Fique na graça e na paz do Senhor.